grata oportunidade de receber aqui um dos canelas de fogo da nova geração. Um homem preparado que tem sido usado por Deus poderosamente. Ele é jovem, missionário, pregador, escritor e tem rodado o Brasil e o mundo levando o evangelho a muitas nações. Eu quero falar para você se preparar aí no sofá agora, porque você vai me ajudar a receber esse moço que, lançando hoje aqui oficialmente no Talk Show Gospel o seu DVD e o seu livro, vai estar conosco trazendo palavras do coração de Deus, muita diversão e alegria para você e para toda a família. Me ajude a receber André Vitor! Gostou? Show Gospel, uou! Aqui é o Talk Show Gospel. E aqui, André Vitor, o cara que é considerado hoje, aqui em Fortaleza, Norte e Nordeste, campeão de audiência nas tardes pela Rádio Vida, não é isso? Sim, Rádio Vida. Cara, é um prazer receber você aqui conosco. Ele, assim, é um jovem, mas começou muito cedo o seu ministério, a sua carreira, e hoje vai bater um papo muito descontraído, muito gostoso conosco, contando pra gente, Vitor, como começou todo esse ministério. Você que veio de uma família católica, né? Conta pra gente um pouquinho como começou essa história de pregador, de missionário. Sim, primeiro, boa tarde para você. Claro. É um prazer imenso estar aqui, juntamente com todo o Talk Show Gospel, acompanhando todo o público que também está recebendo de Deus aí. Eu quero dizer que Deus tem feito grandes coisas. Desde que eu, que tenho um irmão gêmeo também, desde que eu e meu irmão gêmeo, o Samuel Wagner, estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha uma promessa. Sabe aquela história de Jeremias, capítulo 1, versículo 5? Antes que tu saísses da madre, eu te consagrei às nações, eu te dei por profeta. E minha mãe, ela ficou grávida de mim e do meu irmão com 41 anos de idade. Nossa, já numa idade avançada. Sim, ela teve pré-eclâmpsia, toxemia gravídica. Os médicos ficaram muito preocupados porque era assim, uma gravidez de altíssimo risco. Nossa. E Deus fez com que surgisse um médico que, de uma forma completamente desproposital, pelo menos nós achávamos, principalmente a minha mãe, porque nós ainda estávamos no ventre dela, não dava para achar nada ainda, mas as pessoas que conheciam ficavam, meu Deus, por que tanto cuidado? E a minha mãe, ela teve a minha e o Samuel, e Deus operou em tudo. Deus deu o grande milagre dela nos ter de uma forma completamente saudável. E depois de 20 anos, nós já nascidos, nós já convertidos ao Senhor, nós fomos atrás do médico, Léo, e nós encontramos. Mas quer dizer que então ela, quando vocês foram anunciados, foram praticamente desenganados, porque ninguém queria fazer o parto, era isso? Sim, ela tinha 41 anos de idade e uma gravidez gemelar de altíssimo risco por causa da idade e por causa da pressão. Ela era hipertensa, ela teve a pressão alta quase toda a gravidez. E aí esse médico se propôs a fazer o Ele parto? cuidou da minha mãe, tanto que ele tirou ela de uma clínica e colocou ela em uma clínica próxima à casa dele para que ele pudesse dar uma assistência melhor. Olha que interessante. E olha que a clínica era batista, viu? Olha a gente só. já não servia a Deus ainda e ele colocou a gente numa clínica batista. E tudo isso já com um propósito que agora, depois de 20 anos passados, vocês foram entender qual era o plano de Deus para aquele momento na vida sua e do seu irmão. Sim. Porque ele não tinha nem a noção do que ele estava fazendo, as mãos dele sendo usadas por Deus. Depois que nós o conhecemos, que nós fomos falar para ele que os bebês haviam crescido e tinham se tornado pregadores da palavra, do outro lado do telefone nós ouvimos um glória a Deus! E quando nós ouvimos esse glória a Deus, a gente vai descobrir que ele era evangélico, consagrado a evangelista na semana do parto da minha mãe, Olha e só. que ele havia passado por ela e Deus havia dito para ela, pode operar, porque está chegando na terra 2 pregadores da minha Aleluia! palavra. E ali Deus fez uma aliança e ele esteve no meu primeiro DVD dando esse depoimento. E nós nascemos, quando nós nascemos, os médicos desconfiavam que nós tínhamos uma enfermidade, mas logo que foram feitos os primeiros exames, até muito invasivos na época, veio a se diagnosticar que não havia nada. Graças a Deus nós crescemos com saúde e hoje estamos aí levando a palavra de Deus. Hoje você e seu irmão têm um ministério que é um ministério itinerante, é um ministério em que vocês pregam a palavra de Deus, viajam o Brasil e o mundo, mas vocês fazem esse ministério
paralelos, né? Vocês não trabalham juntos. Como é que Sim. funciona? Você tem um programa de rádio, ele tem outro, não é isso? Sim, ele tem um programa de rádio 1 hora antes do meu. Ele tem um programa Estou na Videira. Eu estou todo dia, das 16 às 17 horas, na FM 102,9, com o programa Alvos da Graça. Ele é da comunidade cristã Videira, eu sou da Igreja da Paz. E é aquela história, que 2 vasos no mesmo lugar entulha, né? Então Deus deixou o óleo dele, a unção dele fluir, e tem nos levado ele para um lado e ele para o outro. A verdade é que nós viajávamos muito juntos. Nós tínhamos um ministério bastante unido, não que nós estejamos desunidos hoje, mas que na época que nós sai, espírito do gago! Olha aí! Na hora que nós iniciamos, quando nós começamos o nosso ministério, a gente ia para o Maranhão, Pará, Recife, pregar, todo mundo só queria junto. Agora que nós estamos um pouco mais crescidos, a agenda corrida, ele para um lado, ele para um lado e eu para o outro, agora a gente está um pouquinho mais afastado, mas está tudo bem. Você sabe que quando você faz isso na rádio, o pessoal morre de rir, né? Quando você fez isso pela primeira vez que eu ouvi na rádio, eu falei, esse cara é louco, cara, eu tenho que levar esse cara no talk show de qualquer jeito. Quem não deve gostar muito é quem é gago, né? Mas isso não é falando mal de você que é gago, por favor, essa é uma forma de descontrair mesmo. Ele dá um grito, sai, espírito do gago, aí ele volta de novo e continua falando, é maravilhoso. É um bordão fantástico. Tu tem outros bordões também na rádio, né? Pega ele, Jesus, que a irmã liga, o marido dela tá traindo ela, tá bebendo todo dia, de manhã até de noite, e aí eu falo, irmão, o que você quer fazer? Eu quero que você mande um pega ele pro meu marido, e Jesus está pegando o povo mesmo, viu? E tá pegando, a Bíblia diz que a palavra tem um poder sobrenatural, né? Aquilo que nós falamos é semente, cai na terra. E quando nós declaramos, pega ele, Jesus, a gente dá uma palavra, Senhor, pega e salva, pega e transforma, pega e liberta. Jesus está pegando o povo aí, viu? Que maravilha. Eu tenho acompanhado, assim, o teu ministério, tenho visto o que Deus tem feito, tem te levado Amém. aí para vários lugares. Recentemente você esteve na Bolívia, Sim, não foi? Estive ministrando na Bolívia e também no Acre. Foi uma viagem altamente poderosa e eu vou dizer uma coisa que vai assustar muita gente que está em casa, viu? Mas pode falar que aqui o pessoal está preparado para ouvir. Posso falar, né? Pode falar. Existe também no nosso meio, nós que cremos muito em Deus, na palavra, uma visão espiritual. Nós vemos aquilo que muitas pessoas não veem. E quando eu estava chegando na Bolívia, eu fui recebido por demônios. Olha Quando só. eu cheguei na Bolívia para ministrar a palavra, na porta da cidade ainda, ali na Bolívia, Deus me mostrou 2 demônios que comandavam o crime e as drogas, ali naquele lugar que nós sabemos que é um dos países que tem mais essa questão, né? E quando Deus me mostrou aqueles demônios, eu falei, Senhor, eu estou aqui no teu nome, eu vim pregar a tua palavra, eu vim fazer a tua vontade. E aqueles demônios de certa forma, me intimidando, foram se aproximando de mim, até que eu falei, eu estou aqui no nome de Jesus. E eu vi quando eles caíram prostrados no chão. Glória a Deus. Eles se renderam, colocando a cabeça no chão, que eu posso te garantir que demônio é um bicho muito feio. É feio. E ele colocou o rosto no chão e eu ouvi uma voz do céu que dizia, tu estás sendo recebido nesse país como príncipe do céu. Aleluia. E à noite Deus fez coisas tremendas. Muitas Estivemos pessoas. ali em todo o tempo, ministrando salvação, libertação, a remissão naquele país. Nós temos imagens. Nós vamos mostrar as imagens aí para você enquanto ele vai contando o que aconteceu lá, para você ver o que Deus tem feito através da vida Amém. do André, do seu irmão também, mas especialmente nesse ministério que ele tem sido usado por Deus itinerantemente em todos os lugares. E detalhe, hein? É servo do Senhor, não cobra para cantar, nem para pregar, nem para fazer nada. Ele vai pelo amor, pelo aquilo que Deus chamou ele. Não é isso que você faz? Isso mesmo. Até porque nós cremos que Deus ele é o Deus que provê todas as coisas. Não falo mal de quem cobra, não falamos mal de quem estipula valores de oferta, mas Deus não me deu essa direção, Deus me deu outra visão. E desde que eu me converti, Léo, que voltando um pouco à primeira pergunta, quando nós nos convertemos, eu e meu irmão éramos de uma família muito tradicional. E essa família que está nos assistindo agora, um beijo, mãe, tias, desculpa aí, vou falar de novo. E quando nós nos convertemos, eles nos deserdaram, falavam mal da gente, tentavam de todas as formas impedir o nosso... A partir de agora você não tem mais nada, não tem mesada, não tem ajuda, nada. Aqui nessa casa nasceu, vai morrer com aquela religião que a gente conhece, romana. Aquela da cruzinha. Aquela da cruzinha, aquela dos amuletos, aquela que tem muitas coisas, que tem olho e não vê, que tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, e eu conheci o Deus vivo. E eu era coroinha da igreja católica. Pai das luzes. Era coroinha da igreja católica, apostólica, idólatra, romana. E quando eu me converti, eu tive um encontro com Deus verdadeiro, e a partir dali deixei de ser coroinha e me tornei coroado. Deixei Glória de levar fumaça no meio do povo, estou levando fogo agora. Oh, glória. Antigamente eu dançava forró, e agora estamos dançando no mistério de Deus, aí onde Deus nos leva. Falar em dançando em forró, nós tivemos na última semana o Filipão conosco. Queridíssimo. E eu Filipão. sei que vocês têm assim, uma amizade muito grande. Queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre esse teu ministério com artistas. Porque você é uma pessoa que, como seu irmão também, tem
essa abertura, essa entrada no meio artístico, no meio secular. E isso é muito difícil hoje. Então, como aconteceu os primeiros contatos com o Filipão, que hoje é o novo Felipe, né? Sim, o Felipe é um grande amigo. A gente costuma até dizer, ele é como se fosse um pai para mim, um pai para ele, filho, irmão. A gente não sabe nem falar, porque Deus fez uma aliança muito forte mesmo. Glória a Deus. E ele entrou numa igreja evangélica a primeira vez, e o Samuel, meu irmão gêmeo, estava ministrando o nosso testemunho. E ali ele se sentiu tocado, como ele próprio testemunha, e diz, meu Deus, esse cara não tem nem metade da metade do que eu tenho. E ele está falando ali com uma alegria que eu nunca senti em nenhum palco. Ele está falando que dançava forró, que dava aula de forró e que hoje tem uma vida completamente transformada, é cheio do Espírito Santo. Eu quero isso para mim. Ali ele confessou Jesus, a família dele começou a ser transformada e Deus fez com que uma aproximação tão bonita acontecesse que até hoje nós somos muito amigos. Já faz 5 anos que o Felipe está na igreja, servindo a Deus. Hoje ele já abriu mão de todo o mundo e eu acompanhei cada momento decisivo da vida dele, de abandonar o forró moral, de abandonar a carreira secular, e hoje ele vive só para Deus. Eu quero mandar um beijão para ele, para a Iana, para a Larissa, Letícia, Liz, para essa família maravilhosa. E quanto à questão de aproximação com o mundo artístico, hoje em dia essas pessoas elas estão com uma sede de Deus muito grande. E na verdade eles têm a sede, mas eles são um pouco averso àquele tipo de aproximação de querer convertê-los. Sim. Então o que acontece? A pessoa fica logo avessa quando sabe que aquele camarada se converteu, eles isolam. Fala que enlouqueceu. O cara enlouqueceu, o cara pirou. E aí você tem uma linguagem diferente. Como é que você aborda, por exemplo, um artista, uma pessoa que não está ainda no nosso meio, mas que você estrategicamente vai se aproximar para falar de Deus para ele? Eu abordo da forma que todos nós deveríamos abordar todas as pessoas, levando o amor de Deus, não impondo nada, mas expondo. Eu acho que nós temos que levar a palavra não como donos da verdade. O dono da verdade é só um, é Jesus. Está lá em João 14, versículo 6. Ele se autodefiniu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Não existe vida fora dele. O único caminho que leva à salvação é ele. Ele veio refazer a ponte que o pecado quebrou e ele nos leva de volta para Deus. Infelizmente, as pessoas que se aproximam desses artistas, dessas pessoas de renome, muitas vezes têm o interesse de se promover usando o nome deles, de crescer utilizando alguma forma de usufruir daquilo que eles possuem. Pegar um pedacinho, né? E eu não preciso de nada disso, porque Deus um dia me comprou. E na hora que Ele me comprou, Ele me tornou inegociável. Não dá para ninguém me comprar mais. Quem quiser colocar lança, pode jogar fora o dinheiro, porque eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. E eu falo a verdade. Olha, meu amigo, você quer Jesus, você vai ter que abandonar isso tudo. Você vai ter que abrir mão, não dá para andar de mãos dadas com Deus, de mãos dadas com o pecado. E essa palavra tem que ser com uma forma amorosa de se levar, não é de qualquer jeito, não é querendo que a pessoa rasgue tudo que possuiu. Deus tem uma forma e cada um Deus trata de um jeito, o processo é diferente, mas Deus faz na vida de quem abriu o coração para Ele. Eu quero que você conte com detalhes como foi o teu testemunho de conversão. Eu sei que isso é forte e que vai mexer com o coração de muita gente que está em casa, mas eu queria que você entendesse. Nós estamos na televisão, você sabe que o tempo é remido. Sim. Mas eu preciso que você conte, porque é uma experiência muito, muito forte. Sim. E que eu acho que vai abençoar muitas vidas. Bom, eu tinha uma vizinha... Só tem um detalhe. Você vai contar depois dos nossos comerciais. Vou ficar com mais um bloco aqui com o meu querido André Vitor, missionário, homem de Deus. E você vê como está gostoso, passa muito rápido o tempo. Nós já voltamos depois dos nossos comerciais. Vai chover,